Boa noite a todos, boa noite, professor Jânio, boa noite, caros colegas. Nós vamos falar sobre abuso das medidas cautelares para obtenção de colaborações premiadas. Nosso trabalho está em formato de podcast e foi feito por mim, Maria dos Anjos, e Carolina Passos. E conforme fonte de pesquisa, nós usamos artigos indicados pelo professor Jânio, mais uma vasta pesquisa de campo por meio de sites acadêmicos do direito, como também bibliografias do direito penal e processual penal. Enfim, as medidas cautelares, elas têm por objetivo assegurar o regular desenvolvimento do processo. Por serem restritivos de direitos fundamentais, só devem e podem ser aplicadas no caso concreto, obedecidos parâmetros legais quando houver a necessidade devidamente justificada. A prisão preventiva é modalidade de medida cautelar e, por ser mais grave, somente deve ser utilizada quando as demais se revelarem incapazes de solucionar o problema no caso em concreto. Percebe-se aqui que a lei de organizações criminosas, que melhor tratou da chamada colaboração premiada, exige, no seu caput do artigo 4º, que os acordos sejam celebrados voluntariamente, ou seja, sem qualquer tipo de pressão física ou psicológica. Ainda que tamanha foi a preocupação do legislador com a voluntariedade do colaborador nessa celebração dos acordos estabelecidos no artigo 4º da mesma lei, consiste na finalidade precípua, que é a averiguação da regularidade, da legalidade do acordo e a voluntariedade do colaborador. Nesse cenário conturbado, a lei das bases, das delegações, colaborações, instituídas na Lei 12.850/2013, tão aplaudida e admirada por muitos, está a ser alvo de distorções e manipulações ilegais e, sobretudo, imorais. Esse desvirtuamento que vem sendo feito destaca-se em nada contribuir para a consolidação dessa ferramenta legal que, se bem empregada, tem um condão gerar bons frutos do ponto de vista probatório. No quadro de violências que amedronta as sociedades atuais, sobreleva-se uma perigosa tendência a substituir-se o Estado democrático de direito por um Estado policial, por muitos adotado como medidas repressivas, que escoteiam os direitos fundamentais, que são tratados como verdadeiros obstáculos na luta contra a criminalidade. Destartes já dizia: prisão para fins de delação premiada constitui pressupostos essencial para o resgate de um direito penal, consoante de uma teleologia no contexto do Estado democrático de direito. Pressupõe em xeque a própria existência do Instituto. A questão é simples. Não estando presentes os requisitos da prisão preventiva, o fumus comis delicti e o periculum in libertatis, em tese, não se pode decretá-la. Sem a contrição cautelar da liberdade do investigado, acusado ou réu, há mais chances para o exercício da ampla defesa e, por conseguinte, menos interesse por parte dos acusados no firmamento desses acordos. Nesse panorama, o acusador público, sem muitas opções, mas contando com o apoio de parte do judiciário, faz uso de prisões preventivas infundadas, pois a celebração desses acordos de colaboração premiada
não é requisito nem para decretação, nem para revogação dessa prisão preventiva. Mas, para alcançar que essa colaboração premiada, a qual, na maioria dos casos que envolve réus presos, de voluntária não tem nada. Resta observar, em conclusão, que essa postura reprovável por parte de certas autoridades estatais, embasadas no suposto combate à corrupção, vem somente a consolidar de vez o Estado, em que, como dito, infelizmente, os fins que ainda lícitos justificam os meios ilícitos e imorais. A edição da denominada Lei Anticrime, Lei número 13.964/2019, ela trouxe importantes alterações ao ordenamento brasileiro, principalmente no que diz respeito aos contornos de colaboração premiada. Entre os dispositivos alterados pelo novo Estatuto, destaca-se o artigo 4º, parágrafo 7º, inciso 4º da Lei 12.850/2013, que passou a consignar a necessidade de um magistrado analisar a voluntariedade da manifestação da vontade, especialmente nos casos em que o colaborador está ou esteve sob efeitos de medidas cautelares. A questão, ela chegou a ser enfrentada até em 2015 pelo Supremo Tribunal Federal, oportunamente, em que o ministro Teoriza Vasque, ele afirmou o seguinte, abre aspas, seria extrema arbitrariedade manter a prisão preventiva como mecanismo para extrair do preso uma colaboração premiada, que, segundo a lei, deve ser voluntária. Subterfúgio dessa natureza, além de atentatório aos mais fundamentais direitos consagrados na Constituição, constituiria medida medievalesca que cobriria de vergonha qualquer sociedade civilizada. Fecha aspas. Contudo, nenhuma dessas garantias concretiza verdadeira paridade, ainda que respeitada essas previsões legais. Encontram-se muitas vezes com seu direito fundamental à liberdade tolhido, de modo que o não acordo pode implicar no encarceramento e ser mantido por período indeterminado. Não há como contrabalancear isso. O dano ou a ameaça a direito fundamental recai eminentemente sobre quem já se encontra em posição de vulnerabilidade. Então, o prestígio aparente da prática joga com o imaginário da punição na tragédia coletiva que vivemos, já que os custos da corrupção, em vez de ser arcada pelos delatores, os beneficiários, como se verifica pelos números da economia, que seria interessante nesse sentido, é entender que o país é maior do que seus líderes, mas para tanto precisamos de gente que pense que o Brasil é maior do que seus interesses pessoais. Que isso fique claro. Que fique claro que num país onde não negamos a prática da corrupção, negociatas, jogos de interesses, opomos nossos óbices ao modo em que o processo penal, embora com resultados desejados, a pergunta que se fica é: o papel do judiciário sempre foi o de garantir esses princípios que a civilização erguiu, dentre eles a presunção de inocência, cujo conteúdo resta superado pela prisão para fomento de um comportamento delatório? É assim que estamos para além? É assim que nos encontramos, em que os sujeitos conseguirão articular novas modalidades de intervenção, com resultados mais eficientes,
à margem do que historicamente se constituiu como direitos fundamentais, essa intervenção lógica do processo penal em nome do coletivo, houve, portanto, um giro de sentimento nessa linha do pragmatismo? Isso nos questionamos e nos perguntamos. O poder do procedimento da delação tangencia com sombras a solução do problema, corrupção, mas garante esse mecanismo de presunção que está instituída a multidão? Até que ponto, em que se der conta de que delatores, no fundo, não irão presos como os demais, aí sim, cheios de privilégios? Então, por vez, como conclusão, nós deixamos essa pontuação aqui. Costumamos associar o conceito de corrupção a lucros indébitos, mas a corrupção não é apenas uma questão de suborno e pagamentos ilícitos. Corromper um bem ou uma prática social significa degradá-lo, atribuí-lo uma valoração inferior à adequada. E foi disso que nós tiramos esse nosso resumo, que bem disse, que bem escreveu no seu artigo, e de encontro com o que nós pesquisamos e nós fundamentamos, até que ponto essa busca pela dignidade da pessoa humana, esse abuso pode ser uma obtenção de uma tal colaboração premiada. Aqui nós fazemos essa nossa conclusão e deixamos esse posicionamento de questionamento para os demais colegas, aos demais trabalhos vindouros, que nós consigamos, refletir sobre todo esse processo, esse abuso dessas medidas cautelares para a obtenção dessas colaborações premiadas. Nos colocamos à disposição, tanto do professor Jânio quanto dos demais colegas, para qualquer e eventual dúvida que tenha. Boa noite a todos, muito obrigada.